Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro tutorial da série que ensina a criar um jogo completo em Unity 3D. Bem, no primeiro tutorial a gente criou essa água aqui bem realista para um lago. Tem esse reflexo aqui. Se você tiver na versão free, ele não vai ter esse reflexo, vai ser só água azul, igual eu tinha explicado na primeira aula. Nós criamos na primeira aula também esse sol aqui com esse efeito de círculos que se chama lens flare. Nós também criamos essa grama aqui que balança no vento. Nós criamos árvores e nós também criamos o terreno, um céu, e colocamos textura no terreno. Fizemos essas montanhas pequenas aqui, esses morrinhos. Nós também, no segundo tutorial, nós importamos um objeto para a cena. Ele está aqui. Nós colocamos física nele, como você pode ver, como está no play, a física interage com o jogo. Ele cai quando a gente puxa ele para cima. Nós colocamos a caixa de colisão para ele não passar direto. Por exemplo, se a gente tirar a caixa de colisão, ele vai cair infinitamente. Então a gente colocou a caixa de colisão e tinha um pequeno erro no script, que é o que? O que acontece? Esse erro faz com que a gente tenha que vir aqui no robô e colocar o player aqui toda vez que começar o jogo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. E quando na verdade ele tinha que procurar o player sozinho e verificar a distância dele. E dar esse erro aqui, tá vendo? A gente tem que pegar o player e colocar aqui para ele parar de dar o erro e marcar. Tá perto, tá longe aqui, tá vendo? Tá perto e tá longe. E cadê? Ah, tá ali. E para fazer ele andar, isso aqui que tá aberto aqui mostra a quantidade de FPS. Você clica aqui para aparecer para sumir. Não sei se no de vocês estava já selecionado, mas no porquê das dúvidas eu estou explicando. Outra coisa que a gente tem que fazer é colocar aqui velocidade no jogo toda vez que começasse, para ele poder começar a andar. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro a gente vai ter que definir uma velocidade sem estar no play, que aí quando começar o jogo ele já vai estar com essa velocidade definida. E para o player ele procurar sozinho, a gente vai vir aqui no código e vamos fazer o que? Eu tinha falado para vocês que se vocês colocassem Game Object aqui, ia dar um erro porque é o player do tipo transform e você estaria colocando o dado do tipo Game Object no player. E isso é impossível. Então, para poder arrumar esse problema, a gente tem que colocar aqui transform. Então ele ia procurar um Game Object, aqui ele vai procurar um Game Object com o nome player e vai colocar na variável player o transform e não o Game Object. Assim o erro some. Se você tivesse colocado só o transform aqui, como eu tinha explicado erroneamente na última aula, perdão a todos, aquele erro ia persistir sempre. Então desse jeito é que vai funcionar. Se a gente apertar Ctrl S para salvar e testar agora, vamos dar um play e ver como que ele vai começar a andar sozinho quando estiver perto, e ele vai colocar o player aqui sozinho também, não vai sumir o player. Então ficou perto, ele começou a correr. Se ficar longe, ele para. Se você ficar perto, ele começa a andar. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer ele rotacionar e sempre ficar virado para o player, em vez de ficar andando sempre para aquela direção. Para isso, a gente vai vir aqui na linha de baixo, que está o transform.translate, e a gente vai colocar transform.rotate. Transform.rotate vai fazer com que ele mude o rotation do objeto. O rotation é essa propriedade aqui que fica marcada a rotação. Por exemplo, se você girar ele assim, você vai ver que o rotation Y vai mudar conforme você girar ele. Vamos deixar em 0, que é o padrão, e vamos voltar para cá e continuar o código. Você vai colocar que ele recebe quaternion. Aqui, quaternion é um comando do Unity que retorna sempre uma direção. Ponto slab.
O que que o Slarp vai fazer? Se abrir parênteses aqui, o Unity já mostra como ele funciona. Você vai colocar para ele ir de uma direção para a outra. Então a gente vai colocar a direção que ele está, e vamos colocar para ele ir para a direção do player. E esse T aqui você coloca a velocidade que ele vai andar, o tempo. Então vamos começar. Primeiro a gente vai colocar aqui transform ponto rotation, é com T minúsculo, senão vai dar erro. Vou colocar assim e apagar o T maiúsculo. Transform ponto rotation, vírgula. O porquê tem que ser T minúsculo? Porque T maiúsculo é uma classe, é quando você vai definir o tipo de uma variável. E o T minúsculo é quando você vai obter os dados de um objeto no jogo. Então, ou você vai alterar esses dados. Então, transform.rotation, e aqui a gente vai colocar quaternion.lookRotation, e entre parênteses aqui a gente vai colocar qual a direção em que ele vai ir, que é a direção da distância. Aqui. Então ele vai da direção que ele está para a direção da distância. A gente não coloca aqui a posição do objeto porque não dá certo. A gente tem que colocar a distância entre eles dois para ele descobrir a direção. Agora, colocando a vírgula, a gente vai definir a velocidade em que ele vai andar. Então a gente pode colocar a própria velocidade do robô vezes time ponto delta time. A gente fecha parênteses e coloca um ponto e vírgula. Bem, agora a gente tem que testar. Vamos ver se está funcionando. Ele vai dar um erro agora. Vocês verão que ele vai funcionar perfeitamente, porém ele vai, em vez de vir na nossa direção, ele vai fugir da gente. Você vai ver. E eu vou mostrar para vocês como arrumar isso. Cadê ele? Tá vendo? Ele foge da gente. Por quê? Porque ele detectou a direção, porém ao contrário. Então, para a gente poder arrumar esse problema, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui e rotacionar ele. Então a gente vai ter que vir aqui. Vamos fazer assim, ó. Você clica com o botão direito em cima do robô e clica em Create Entity. O que isso vai fazer? Vai criar um objeto vazio dentro do robô e exatamente na mesma posição dele. Você pega esse objeto e leva para fora do robô. Ele está aqui em cima. Aí você vai pegar o robô e colocar dentro dele. Por que a gente criou ele aqui dentro? Para a gente poder ter exatamente a mesma posição. E o que a gente vai fazer? A gente rotaciona esse robô no eixo Y 180 graus. Então ele vai ficar virado para trás. O que vai acontecer? Se ele vai ficar virado para trás, quando ele vir na nossa direção, a gente vai ver o objeto virado para a gente. E esse erro, dessa parte do erro vai sumir. Porém, ele vai continuar indo para trás. Para a gente poder fazer ele funcionar corretamente, então a gente vai fazer aqui, essa linha que tem o transform.translate, que faz ele ir para frente o tempo todo. A gente vai fazer o que? Vamos multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, em vez dele ir para frente, ele vai ir para trás. E atrás do objeto para o jogo é esse lado aqui. Quer dizer, é esse lado aqui sim. Mas como ele está rotacionado, vai ser para frente. Outra coisa que a gente tem que arrumar é que o código que faz a inteligência artificial dele está no robô e não no GameObject. Então, para poder fazer isso, a gente precisa clicar aqui nessa engrenagemzinha aqui e clicar em
copie componente, aqui ó, você copiou o componente, depois você remove ele daqui, porque o robô não vai ter que ter esse componente, que vai ter que ter é o Game Object. Então você vai clicar aqui na engrenagem desse do transform, vai colocar aqui ó, paste componente como um novo. Então tá aqui exatamente como estava no robô. A gente deve ter que excluir o rigid body daqui e colocar aqui no Game Object, para a gravidade tá no Game Object, não no robô. A gente coloca aqui o rigid body e agora a gente não pode nomear esse Game Object aqui já para inimigo. A gente pode colocar porque futuramente a gente tem a intenção de criar novos inimigos, não ter todos iguais assim. Por exemplo, a gente pode criar um inimigo que seja humano, assim, em vez de ser uma máquina, uma pessoa que venha correndo até o personagem. Isso eu vou ensinar para vocês a fazerem futuramente. E outras coisas, a gente pode ter outros tipos de inimigo ou um robô diferente. Então é bom ter inimigo 1, inimigo 2, inimigo 3 para você poder diferenciar. Agora nós temos que testar. Vamos testar para ver se deu certo. Se vocês verem, está funcionando perfeitamente. Porém, se você ficar a 10 de distância, 10 metros de distância, ele para, que foi o que a gente mandou ele fazer. E se ele continuar vindo, vocês verão que ele vai vir infinitamente até a gente, mesmo estando em cima da gente, ele vai continuar procurando. Ele vai continuar vindo na direção. Então a gente tem que arrumar esses dois problemas agora. Primeiramente, a gente pode aumentar distância ponto magnitude para 40. E a gente vai colocar aqui dentro outro if, que seria uma outra verificação, se a distância ponto magnitude for menor não, maior que 5, por exemplo, o que vai acontecer? A gente coloca só a linha de código que faz ele andar aqui dentro. Então o que vai acontecer? Se a distância for menor que 40 metros, ele vai começar, ele vai entrar nesse bloco todo aqui de código. Aí depois que ele entrou, ele vai fazer uma verificação. Se for maior que 5, ele vai fazer andar. Então o que acontece? Se for menor que 40 metros e maior que 5, tiver entre 40 e 5, ele anda. Se for só menor que 40, pode estar bem menor que 5 mesmo, ele continua rodando para a nossa direção. E ele vai dar esse aviso aqui, está perto, está perto, está perto o tempo todo. Como isso não é mais necessário, a gente pode apagar. O está longe também, a gente não precisa mais dele. Então a gente tem que testar agora para ver se está funcionando corretamente. A gente volta aqui para cá, clica aqui e vamos testar. A gente já está ficando bem longe. Ele continua vindo, dá pra ver que ele tá vindo. Então vamos ficar parados aqui e ver se ele continua, se ele fica parado. Parou. A gente vem e ele para. 5 metros foi uma distância muito boa. Parece menos de 5 porque os metros no Unity tem uma escala diferente. Parece uns 2 metros ou 3 no mundo, que seria do mundo real, mas a escala do Unity é um pouco diferente. Então agora vamos voltar e fazer ele atirar. Já está funcionando muito bem assim. Então para fazer ele atirar, nós vamos ter que fazer uma outra aqui dentro do if. Se for maior que 5, o que vai acontecer? Ele vai andar. Se não, a gente pode colocar else, abre chaves, fecha chaves,
aqui dentro a gente coloca, senão ele vai instanciar uma instantiate. Instantiate é o que? Eu escrevi errado, desculpa. É assim. Desculpem por eu ter escrito errado. Instantiate a gente vai fazer o que? Vai criar um objeto na cena. Então, para poder declarar instantiate, você precisa primeiramente colocar o objeto que ele vai ser instanciado, depois a posição e depois a rotação. Então, que a gente precisa primeiro da informação do objeto. Para isso, a gente vem aqui e cria uma nova variável que vai ser bala. Uma variável bala, ela vai ser do tipo GameObject. Por quê? Vou explicar por quê. GameObject. Por quê? Transform é só para um objeto que está na cena. GameObject é para o objeto que está salvo aqui no projeto. Então a gente vai deixar um objeto salvo no projeto. A gente podia até colocar uma bala espalhada pela cena aqui em qualquer lugar, para poder ficar carregado lá dentro do inimigo. Aqui a gente colocava carregado dentro do inimigo, que a gente fez com o player, e ele instanciava ela, mas isso daria alguns problemas, e vai que o personagem acaba andando e encontra aquela bala parada no ar, e essa é uma coisa muito esquisita. Então a gente vai ter que deixar salva a bala aqui no projeto. Então a gente vai, por isso a gente usa uma variável do tipo GameObject. Então a gente vai colocar aqui bala, que é a primeira informação que precisava para o instantiate. Depois da bala, vamos abrir parênteses aqui e começar. Primeiro o objeto, depois a posição, depois a rotação. Então, bala, vírgula, a posição dele vai ser transform.position. Ah não, vai dar errado se você colocar transform.position. Por quê? Porque o inimigo, a posição dele vai dar nesse ponto aqui no centro dele. E se você criar a bala aqui dentro, ela não vai conseguir sair, porque ela vai estar dentro da caixa de colisão dele. E a gente também não ia achar legal a bala sair daqui de dentro do meio do robô. Ela tem que sair daqui, ó, daqui dessa ponta. Então para isso você vem aqui, a gente pode colocar dentro do robô um empty também, outro empty, create empty. Aqui a gente coloca na visão para ver ele de cima e pega o eixo Z e puxa para frente. Daqui embaixo, vamos puxar para cá. Se vocês forem ver, tá perfeito, bem na ponta. Então a bala vai ser criada aqui. A gente até pode colocar um pouquinho para cá para parecer que está saindo de dentro do robô mesmo. Ela vai ser criada aqui e vai para frente. Outra coisa importante que vocês têm que saber é o que? Como eu tinha dito, a caixa de colisão, se a bola for criada dentro da caixa de colisão, ela não vai conseguir sair. Então você não pode estar com uma colisão assim, por exemplo. Olha só, é só colisão vier até aqui e até aqui, a bala vai ser criada aqui dentro e ela não vai conseguir sair. Então você arrume aí no seu projeto a caixa de colisão para fora do seu inimigo. Não sei se você vai estar usando esse aqui, eu já deixei ele disponível no blog para vocês baixarem ele, se vocês quiserem utilizar. No projeto de vocês está disponível. Eu vou até deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem obter ele mais facilmente. E então vocês não podem deixar a caixa de colisão sair para fora. Ela tem que ficar só aqui nessa área do robô, que a gente vai usar depois essa caixa de colisão para poder fazer o tiro do personagem no robô, para poder matar o robô, explodir ele. Então vamos voltar para o que a gente estava fazendo aqui.
um game object que a gente criou, que é da onde vai sair a bala. A gente tem que mudar a rotação dele também, porque ele está apontando para cá, a bala vai acabar vindo para cá. Então vamos ir aqui no Y e colocar 180. Quando a gente apertar Enter, ele não virou, então vamos colocar 0. Vamos virar ele. Se você segurar Ctrl, ele vai girar só. Ele não está girando, por que será? Vamos colocar fora do inimigo, quer dizer, fora do robô, para ver se funciona. Vamos girar agora mesmo para ver se dá certo. Agora deu certo, tá vendo? Você não podia ter colocado dentro do robô. Então vamos criar aqui Create Empty. Vamos colocar aqui na visão de cima. Aqui. Aqui. Pronto, subir um pouquinho. Aqui tá bom. Vamos colocar 180 aqui. 180 não quer virar. Por que será que ele não quer virar? Não quer girar. Ah, já sei. O que acontece? E o que está acontecendo? O Unity não mostra o gizmo virado. O objeto está virado, mas o Unity não mostra. Então não tem problema. Vamos deixar ele aqui mesmo em 0, 0, 0 e arrastar ele para cá. Assim. Pronto, perfeito. Agora vamos voltar lá para o projeto e vamos fazer o que? Vamos ter que criar outra variável. Essa vai ser transform, porque vai pegar o objeto que está na cena, vai ser o cano da arma dele. Ou a gente pode colocar atirador. Como é um cano, atirador transform. Pronto. Então a gente vai colocar atirador ponto position, que é aqui a primeira posição. Depois transform ponto rotation, porque a gente vai pegar a rotação do qual é o nome mesmo? A rotação do inimigo, que é o inimigo que está com o script, ponto e vírgula. E a gente pode criar uma variável também que vai ficar guardado nela a força do tiro. Tem que ficar com a letra C em vez da letra C cedilha, porque o nome de variável não pode ter caractere especial, nem espaço, nem nenhuma outro caractere especial que exista. É só letra. Então, força vai ser do tipo float, porque ele vai ser um número decimal. Pode ser, né? Não precisa necessariamente você colocar o número decimal para força. E para isso, para a gente poder colocar uma força aqui, você vai ter que fazer o que? Você vai ter que criar uma nova variável aqui, que vai ter o nome de project, e ela recebe isso tudo, porque para a gente poder manejar o que está o objeto para ser criado, ele tem que estar dentro de uma variável. A gente pega aqui o projeto ponto rigid body. Não está aparecendo
aparecendo nada porque tem que ser primeiro transforme. Transforme, ponto. Não tá deixando. O que será que não tá deixando? Mas vamos continuar. Se der erro a gente vai saber. Rigid body. Aqui recebe, transforme, ponto, forward, vezes, força. É por isso que não estava aparecendo. Tem que tirar o transforme daqui. Rigid body. Vai ser com B minúsculo. Ponto. V. Assim. Não. V ou não. Assim. Velocity. Assim. Ctrl S. Play. Tem erro na linha 24. Aqui, projétil, ponto de body, ponto velocidade, vezes transforme, vezes força. Tem um I aqui. Esse de body é sem I. Ctrl S e vamos testar agora de novo. Tá virando aqui. Aí o erro sumiu, era o I. Não tinha I. Vamos testar. Tá, precisa da bala. Nossa, como que eu pude esquecer da bala? Você vai vir aqui em Game Object, 3D Object, Sphere. A gente vai usar uma esfera primeiro para ser a bala. A gente pode até criar um objeto, modelar uma bala depois, tudo mais. Mas como é um robô, não precisa nem ser uma bala de verdade que ele vai atirar, assim como as balas são de arma, porque ele não tá usando uma arma, ele é um robô mesmo. Então nem vai ter problema se você não quiser fazer uma bala para ele. A gente aperta F aqui para ver de perto. Vamos colocar aqui para poder ver se tem uma proporção boa. Para aproximar ele assim, você aperta F, tá? Tá um tamanho muito bom essa esfera aqui. A gente vai ter que adicionar para ela um rigid body aqui, para poder funcionar a velocidade que a gente está colocando no rigid body. A gente tira a gravidade, porque se você deixar a gravidade aqui, conforme ela for vindo na direção do personagem, ela vai caindo. E isso pode tirar, além de tirar a realidade do jogo, ainda pode fazer com que o robô não acerte quando estiver muito longe. Então, você tira a gravidade, ela vai vir sem gravidade, sem nada puxando ela para baixo, ela vai para frente livremente. E a gente vai fazer o que com ela? Vamos nomear ela, aperta F2 para poder renomear. Vamos colocar o nome de bala aqui. E para poder usar ela aqui no projeto, a gente vai ter que transformar ela em um prefab. Se você pegar ela, vamos colocar aqui assets, você pegar o objeto e arrastar para cá, ele vai criar aqui a bala. Isso aqui é um prefab. Se você vir aqui, ele vai ser bala.prefab. O que é um prefab? O prefab é um objeto do jogo aqui da cena, um game object que você salva aqui no projeto com todos os objetos filhos que tiver nele. Esse aqui, no caso, esse aqui não tem, e ele fica salvo aqui. Para ficar mais organizado, depois futuramente vão ter muitos prefab, como o do inimigo, por exemplo, que a gente pode arrastar para cá também. Coloquei o inimigo, se você olhar aqui você pode visualizar ele. Então, para não ficar bagunçado aqui, você clica com o botão direito, Create Folder. Aqui, vamos colocar uma pasta chamada Prefab. E vamos arrastar a bala e
o inimigo aqui pra dentro. Então os dois aqui, e a gente vem aqui no inimigo, pega a bala, leva pra cá, funcionou. Se você tentasse colocar ela aqui, da onde é transforme, ele até deixa, mas pode dar algum erro. Então vamos vir aqui, Game Object, arrastar ele pra cá. Outra coisa, você pode renomear ele aqui para atirador também, para depois você não se confundir futuramente quando tiver muitos objetos na cena. Ajuda a identificar. E vamos apagar essa bala que está aqui e vamos salvar a cena. Nós também devemos colocar uma força para ela. Vamos colocar 100 primeiro. Ela não vai muito rápido nem muito devagar, vai dar pra gente visualizar ela. E pode ser que dê algum erro, porque ele vai ficar atirando o tempo todo várias. Olha só, ele tá atirando. Sim, é bastante mesmo, e ele tá atirando para trás, porque a gente tinha rotacionado o robô. Então a gente vai vir aqui, rotação, e vamos pegar, cadê, onde tem State, cadê, aqui, transform.rotation. A gente pode pegar a rotação do atirador. Então vamos pegar a rotação do atirador para ver se vai dar certo. Ctrl C, Ctrl V. Se não der certo, a gente tira aquele 180 que a gente tinha colocado no atirador. Salvar o jogo, testar. Tá vindo para trás ainda, então vamos tirar o 180 que tem lá. Deixar em 0, que aí ele vai atirar para frente. Ainda tá tirando para trás? Que coisa! Tira pro lado para ver ele atira para trás o tempo todo. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Bem, ele cria uma bala na posição do atirador e na rotação do atirador. Então, se a rotação não está dando certo, em vez da gente fazer ele ir para frente, que o para frente dele é para trás, vamos fazer igual a gente fez para ele andar. Vamos colocar vezes menos 1 para ver se dá certo. Então, multiplica por menos 1. Agora com certeza ele vai dar certo. E vamos diminuir um pouco a força dele para 1. Tá 1 mesmo, porque tá indo muito rápido. Se aquele monte de bala toda vir na nossa direção de uma vez só, ele vai ser jogado longe. As balas estão indo para várias direções diferentes, porque uma está empurrando a outra. Tá ficando estranho. A gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que mudar a velocidade, o intervalo com que são atiradas as balas. Ele está atirando uma bala por frame. Isso tá sendo muito. Então vamos tirar aqui play e fazer o que? Vamos ter que criar uma variável, vai chamar conta tempo, e ela vai receber float. Ela vai ser do tipo float. O que ela vai fazer? Quando ele estiver atirando, primeiramente ele vai ter conta tempo, vai receber
Não, ela vai receber o que ela tem mais time ponto delta time. Vou colocar ponto e vírgula aqui, hein? E agora vamos fazer uma verificação. If se conta tempo for maior que 0.3, então ele atira. Por que 0.3? Porque o conta tempo receber time.datatime, assim como eu tinha explicado na outra aula, quando eu ensinei vocês a fazer ele andar, ou assim como vocês estão fazendo aqui na velocidade vezes time.datatime, é o que? O time.datatime ele vê a quantidade de frames que se passaram por cada segundo e faz com que a cada frame ele começa a valer a divisão de 1, quer dizer, a quantidade de FPS que está no jogo naquele frame dividido por 1, quer dizer, dividido por 1 segundo. Ele vai retornar um valor decimal. Esse valor, quando você multiplica, por exemplo, aqui pela velocidade ou pela velocidade aqui, se a velocidade é 2, ele vai andar 2 metros por segundo por causa do time.datatime. Se você não colocar o time.datatime, o que vai acontecer? A velocidade vai ser, ele vai andar 2 metros por frame. Então a cada computador que for rodar o jogo, que tiver uma capacidade diferente, o jogo vai rodar com uma quantidade de FPS maior ou menor, e o robô ele vai andar mais rápido em um computador e mais devagar em outro. Por isso, quando você faz isso, você torna a velocidade universal em todos os computadores. E quando você coloca para alguma coisa receber ele, ela vai sempre receber um a cada 1 segundo. Então, quando se passar em 0.3 segundos, ele vai criar uma bala. E o conta-tempo vai voltar a valer 0, que aí ele vai vir para cá, vai receber o tempo todo aqui. Quando estiver valendo 0.3 ou mais, ele vai criar uma bala, vai valer 0 e vai voltar para cá. Isso vai acontecer infinitamente enquanto ele tiver a menos de 5 metros do personagem. Então vamos lá. Agora eu acho que vai dar certo. Vamos esperar o jogo carregar, ele compilar o script. Carregou, compilou e vamos testar. Tá dando certo. As balas estão vindo. E tá funcionando. Vamos aumentar aqui, em vez de 1, vamos colocar 7. Pronto. E vamos aumentar, em vez de 0.3, vamos colocar 0.5 para uma bala ficar uma distância menor do que a outra. Pronto. Vamos testar. A gente também vai ter que fazer a bala ser excluída do jogo depois de algum tempo, para ela não ficar ocupando muito espaço no computador. Agora sim, tá aparecendo mais com alguma coisa que foi tirada. Tá até ficando legalzinho essas balas aqui, mas depois de algum tempo, se a pessoa ficar jogando uns 10 minutos, já vai ser o suficiente para criar muitas balas. Se você ver aqui, já tem um monte aqui. Então, conforme for passar do tempo, ele vai criar 2 balas por segundo, porque está 0.5 o intervalo entre cada uma. Depois de uns 10 minutos vai ter um monte de bala aqui no jogo, e conforme for passando o tempo, isso vai começar a pesar bastante no jogo. Aqui a bala está batendo aqui no chão e está voando para cima. Olha lá o tanto de bala que eu já tenho lá em cima. Então a gente vai ter que fazer elas serem excluídas depois de, por exemplo, 2 segundos que ela está no ar.
vindo na nossa direção, ela é excluída. Isso é bom também se você estiver muito longe do robô, ele não vai atirar porque só vai atirar se tiver a menos de 5. Mas se por exemplo ele errar a mira, se você estiver andando, você desviar dele, a bala passar direto, ela não vai ficar andando infinitamente para frente, batendo em lugar, indo para outro, porque depois de meia hora que ela tá indo para um lado e para o outro, capaz ela acabar acertando o personagem e ele perdeu o sangue. E isso vai ser meio estranho. Também ficar um monte de bala andando para lá e para cá no jogo pode deixar ele lento, vai ter um número muito grande de objetos aqui na cena e isso pode diminuir a, a quantidade de FPS que vai estar no jogo e ele vai ficar lento. Isso pode fazer com que pessoas parem de jogar seu jogo. Então, para nada disso acontecer, vamos fazer ela ser excluída depois de 2 segundos que ela estiver no ar. Então, a gente vem aqui nos scripts, só tem o da inteligência artificial. Vamos criar outro para esse não ficar sozinho. E vamos colocar o nome de Mata Bala. Ela vai ter que morrer. Mata Bala. Acho que a aula já está ficando um pouco longa, já tem 41 minutos e 12 segundos. Vamos fazer isso rapidinho. Carrega. Carregou. E bom. Então, vou colocar aqui. Vai. Certo. Ou 20. Vamos deixar fruit se a gente quiser mudar depois. Então vamos tirar o update daqui. Vamos deixar só o start. Eu vou ensinar para vocês um novo tipo de código aqui. Você coloca o ar por segundo. Isso é watts por segundo, mas aqui você tem que colocar outra coisa. Faz tempo que eu não faço isso aqui. Lembrei. Tá. E aqui, isso aqui. Não é isso. Ai. Tinha aparecido aqui, esse aí. É assim. Isso aqui. Você vai colocar entre parênteses a quantidade de segundos que você quer que tenha passado. Ctrl C, você coloca aqui. Ctrl V. Aqui. Então dentro do start ele vai esperar uma quantidade de segundos, que vai ser o tempo. Esse código aqui faz ele esperar uma quantidade de segundos. A gente não usou isso aqui porque ele não funciona direito dentro do update ou essas funções que ficam correndo o tempo todo. Ele só funciona bem assim dentro do start, por exemplo, ou dentro de um onCollisionEnter. O onCollisionEnter é um código que é executado toda vez que que o objeto é colidido com algum outro. Mas vamos colocar no start. Então quando ele for criado, o start para um objeto que é criado em tempo de jogo, ele é executado na hora que o objeto é criado, diferente de algum objeto que já está no jogo, que é executado quando o jogo começa. Então aqui ele vai funcionar perfeitamente. A gente coloca destroy, e coloca dentro dele game object, assim, com G minúsculo, porque é igual o que eu expliquei com vocês do transform com T maiúsculo e com T minúsculo. Então, vamos salvar aqui. Vamos pegar aqui o prefab da bala, colocar aqui na cena. Isso é bem rápido. Mata a bala, colocar ele aqui e vamos colocar um tempo para ele. Tem um erro no jogo, tem 2 pontos em algum lugar. Vamos clicar aqui na linha 4. Tá certo. Ctrl S. Talvez ele não foi salvo. Tem algum errinho. Vou minimizar isso aqui. Tem algum erro na linha 4. O ponto. O ponto é esse aqui. Esse aqui não tem ponto. Aqui é espaço. Ctrl S. Vamos testar agora. Agora vai sumir o erro. Isso, subiu. Então a gente coloca aqui. Vamos esperar ele carregar.
Carregou, apareceu o tempo aqui, vamos colocar o tempo de 2 segundos. Já é bom ter essa variável aqui que você define o tempo, porque se você precisar que outro objeto suma depois de uma quantidade de tempo, como por exemplo um tiro da arma, a faísca dela ser apagada do jogo depois que ela terminar a animação toda da faísca, você pode usar esse mesmo script aqui e mudar o tempo para menos de 2 segundos, se a faísca for sumir rápido, ou para qualquer outro objeto. Como você alterou o prefab para poder ser atualizado o, o que está salvo aqui, você precisa clicar em apply aqui, ó, apply. Isso também serve para o robô. Se você alterar ele, você clica em apply e que ele vai aplicar os outros se você for colocar outros robôs na cena. Vamos salvar aqui o jogo e testar de novo. Talvez a gente precise diminuir de 2 segundos para 1, e é bom que a gente não precisa ficar alterando o código. Vamos ver. Ele começou a atirar. Vamos ver elas serem excluídas. Tá vendo? Tá vendo? Elas foram excluídas. Elas são excluídas depois de algum tempo. Ele vai vir, vai começar a atirar. As balas até estão vindo rápido, estão empurrando ele. Tá ficando bem legal. Se você for fazer um jogo de paintball, que tem aquelas bolinhas coloridas de tinta, isso ficaria legal, mas a bala teria que ser mais rápida. Bem, na próxima aula a gente vai continuar isso aqui. Nós vamos colocar outras coisas melhores no jogo. Ah, já sei, uma coisa interessante pra gente fazer na próxima aula vai ser uma barra de sangue. E fazer a bala ela ser excluída assim que ele encostar no personagem, para não ficar empurrando ele. Essas duas vão ser as principais coisas que a gente vai fazer. Se der tempo de fazer alguma coisa, mas a gente faz. Igual a gente fez nessa aula, era só pra fazer o robô virar. A gente fez o tiro. Então vai ser legal. A próxima aula, não percam o robô. O link para vocês baixarem o robô vai estar na descrição do vídeo, que vai ser uma postagem lá do blog que eu fiz para os tutoriais. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode postar lá no blog, que eu tiro a dúvida de vocês. E eu também vou postar no blog essa aula aqui que eu fiz. Eu vou postar lá no blog para vocês assistirem de lá mesmo. Não esqueçam de marcar um gostei lá no YouTube. Se vocês estiverem usando o blog, vocês compartilhem a postagem, por favor, e se inscrevam no canal. Obrigado. Até logo.